Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda, né? Você está aqui no canal Teu Viver. O nosso objetivo é nós fazermos reflexões sobre como nós podemos melhorar como pessoa. Nosso foco é o desenvolvimento pessoal, intelectual, emocional, trazer uma qualidade de vida, mas sobretudo pensando e refletindo sobre a vida, sobre o comportamento, né? Essa daqui é a minha princesa, Kelina, né? Kelina hoje está aqui para me ajudar, né, amor? Tá aqui ajudando a gente a refletir um pouco. E hoje eu queria contar uma história. Provavelmente você já ouviu essa história, principalmente se você é um cristão, se você frequenta alguma igreja, seja ela evangélica ou igreja católica. Eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus, né? Para mim, ele é o mestre dos mestres. Jesus usava muito contando histórias, né? Que a gente chama de parábolas. E tem uma história que ele usou que eu acho bastante interessante. Ele faz uma comparação e ele diz que o reino de Deus é como um homem muito rico, que esse homem ele vai fazer uma viagem, então ele chama alguns dos seus empregados, né? Ele chama 3 empregados e ele pega parte da sua riqueza e ele deposita na mão de cada empregado. Então, vou falar de uma forma simples, né? Meu objetivo aqui não é ser nenhum teólogo, então não quero também entrar em nenhuma discussão religiosa, não é o nosso foco. O foco é a reflexão, tomando como tema essa história que Jesus conta, né? E ele fala que esse homem muito rico, então ele chama 3 dos seus empregados. A um ele dá uma certa quantia de ouro, vamos pensar assim, a um ele dá 500 moedas de ouro, a outro ele dá 200 moedas de ouro e ele chama o terceiro e dá 100 moedas de ouro. Então esse homem ele vai viajar e deixa essa riqueza na mão desses empregados, desses servos, como você preferir chamar. Depois de um tempo ele retorna e aí esses empregados, né, esses servos, eles têm que ir ali e prestar contas para esse homem. Então, primeiro, aquele que tinha recebido 500 moedas de ouro, ele chega e ele fala o seguinte: olha, meu patrão, meu senhor, tá aqui as 500 moedas de ouro que o senhor me confiou e eu com elas consegui negociar e ainda conquistei mais 500 moedas de ouro. E ele, aquele homem muito rico, né, aquele senhor, ele se alegra e ele fala: olha, você foi um servo muito bom, você foi um empregado muito bom, entra e vem festejar comigo. O segundo também vem e fala: olha, tá aqui aquelas 200 moedas de ouro que o senhor deixou comigo e com essas 200 eu negociei e consegui mais 200. Igualmente ele fala: olha, você foi um servo, você foi um empregado muito bom, entra e vem festejar comigo. O terceiro vem, aquele que tinha 100 moedas de ouro, ele fala assim: olha, meu senhor, eu sei que o senhor é um homem justo, duro, um homem que cobra as coisas, então eu tive medo de perder essas 100 moedas. Eu fiz um buraco, eu enterrei elas para que ninguém me roubasse. E está aqui as suas 100 moedas. Aquele homem então ele fica muito bravo e diz assim: olha, tu foi um servo mau, você foi um empregado mau. Porque por mais que você tivesse medo, se você tivesse pelo menos colocado essas moedas, depositado ela num banco, ela teria gerado uns juros e hoje você teria muito mais do que 100 moedas. Você teria as 100 e mais os juros. Então você foi um servo inútil. Então ele fala que era. Então ele dá uma ordem, ele manda que tirem aquelas 100 moedas daquele servo que não produziu nada, dê para aquele que tem uma quantidade maior e ele lança fora da festa aquele servo que não produziu nada para ele durante esse tempo que ele ficou fora. Bom, o que a gente pode aprender?
com essa história, né? O que Jesus está querendo falar? Bom, tenha em mente que a última coisa que Jesus está preocupado é dinheiro. Não é isso que Jesus está falando. Primeiro que o tema é reino dos céus, então não que dinheiro seja uma coisa errada, não. O que Jesus está tentando transmitir é um ensinamento para a vida. Quando a gente olha essa história, a gente pode extrair vários e vários ensinamentos. Um dos ensinamentos que a gente pode, né, ou alguns que eu penso, é a delegação e a confiança. Você vê que aquele homem ele é muito rico, mas ele tem pessoas ao seu lado que ele confia. Né? Ele confia nos servos dele, ele confia nos empregados dele, ao ponto dele pegar aquela riqueza que ele tem e deixar. Esse é um ensinamento que a gente precisa levar para a vida. A gente sempre vai precisar ter do nosso lado pessoas que a gente tenha confiança dela. A gente não constrói nada sozinho, né? Na vida, a gente não constrói absolutamente nada sem parceria, né? Um casamento, por exemplo, é feito de uma parceria e ali duas pessoas elas vão ter que confiar umas nas outras para que aquela parceria se estabeleça por muitos e muitos anos, né? No trabalho também é a mesma coisa. Se você é de algum segmento religioso. Então, na vida, nós precisamos confiar nas outras pessoas, nós precisamos de parceria. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode destacar ali é essa confiança, é a parceria. O segundo ponto que a gente tem ali é a competência. A gente vê que aquele homem muito rico, quando ele sai, ele coloca sobre cada um uma responsabilidade na medida da competência de cada um. Então, segundo a visão dele, né, ele entende que um servo tem a competência para administrar 500 moedas, o outro tem a competência para administrar 200 e um só 100. Né? A gente precisa também, na nossa vida, ter esse feeling, esse entendimento. Seja no trabalho, seja na vida familiar. Você imagina um pai de família que ele tem vários filhos. Ele precisa ter a percepção da capacidade que cada filho tem, do nível de maturidade, de responsabilidade que cada filho pode suportar. Porque muitas vezes, seja na empresa ou na família, muitas vezes quem está acima acaba fazendo algumas cobranças exageradas. E a gente precisa entender a nossa equipe ou a nossa família, entender as limitações de cada um, o que cada um é capaz de administrar, cada um é capaz de suportar. Então, aquele homem, sabiamente, ele dá a cada servo segundo a capacidade que cada servo tinha. Outra coisa que a gente pode extrair desse ensinamento é a questão do desenvolvimento e do crescimento. Aquele homem vai viajar, como eu já disse, cada um fica ali administrando segundo a sua capacidade, mas dois deles eles vão em busca de um crescimento. Eles usam aquilo que eles tinham nas mãos para poder progredir. E quando aquele homem vem, eles haviam dobrado a sua capacidade. Então, aquele que tinha a capacidade antes de administrar 500 moedas de ouro, ele agora aumenta a sua capacidade e ele administra 1000. O que administrava 200 já estava administrando 400. Então a gente vê que na nossa vida nós precisamos buscar o desenvolvimento, o crescimento. Hoje talvez as suas habilidades, o seu conhecimento te proporcione você administrar X. Mas se você buscar um desenvolvimento, um crescimento, logicamente você vai ser capaz de administrar 2x, 3x, 10x e não existe limite, a verdade é essa. Né? O ser humano ele é ilimitado. Olhando por esse lado do crescimento, é claro, nós temos limitações por conta da nossa idade, dos anos de vida, de uma série de fatores, mas intelectualmente falando, a nossa capacidade intelectual ela é limitada, vai do quanto nós buscarmos esse crescimento.
Mas a gente vê também como é que o medo influencia nesse desenvolvimento. A gente tem ali o terceiro empregado, ou o terceiro servo, que é o que tinha até uma capacidade menor, mas mesmo assim aquele senhor depositou uma confiança nele, um pouco menor, logicamente, mas depositou, e infelizmente ele não corresponde com nada, porque como ele mesmo declara, então ele tem medo de perder aquele pouco, e interessante que é exatamente o que acaba acontecendo, né? Aquele pouco que ele tinha nas mãos, que ele poderia ter dobrado, multiplicado, ele por medo, então ele para, ele não se desenvolve, ele não expande a sua mente para poder tentar, de alguma maneira, fazer com que aquilo evoluísse, e o que acaba acontecendo é a reprovação. A gente também aprende nessa parábola a importância do reconhecimento. A gente vê que aquele homem, quando ele volta de viagem, então, para cada servo que foi bem naquilo que fez, ele reconhece e ele diz, olha, entra e vem festejar comigo porque você foi um bom servo, você foi um servo bom. E de igual modo também ele acaba ali penalizando aquele que não foi bem na sua trajetória. Então a gente tem vários ensinamentos. Você vê que essa é uma parábola que acho que o dinheiro é o que menos importa. Jesus ele só usa o dinheiro como um chamariz ali para poder prender a atenção das pessoas. O grande foco dessa parábola é você entender que, ainda que você tenha pouco nas suas mãos, esse pouco ele pode ser multiplicado. Que ninguém é incapaz, ninguém é 100% incapaz, mas todos nós, em todas as áreas da nossa vida, seja na área familiar, seja numa área espiritual, religiosa, seja aonde for que você atua, você, uma vez que você busque o crescimento, você pode ampliar a sua área de atuação, você pode aumentar o seu nível de capacitação e com certeza você será recompensado por isso. E logicamente também você será penalizado caso você não faça, caso você não evolua, caso você não cresça. Eu costumo dizer para os amigos que ou a gente progride ou a gente regride. Ninguém fica parado, ninguém fica estagnado. É simples. Você não precisa fazer nada para regredir. Se a gente pensar, por exemplo, na tecnologia, como é que funciona? Uma tecnologia que hoje você aprende, é provável que daqui a alguns meses ela fique ultrapassada. Então basta que simplesmente você não se atualize para que você já fique para trás, quando comparado com aquelas pessoas que se atualizaram. Então a gente nunca fica parado. O mundo não está parado, o mundo gira, né? O mundo ele faz, o globo terrestre ele faz movimentos, rotação, translação. Você aprendeu isso na escola desde o primário. Então nada é parado. A vida não é parada. A vida é estática. A vida é movimento. Então que você possa crescer, que você possa pegar o pouco que você tem, multiplicar esse pouco, para que você então possa festejar de se alegrar de ter conseguido multiplicar na sua vida aquilo que você hoje tem nas suas mãos. Até o próximo vídeo e obrigado. Tchau, pessoal.